Questão 11. O que que fala pra gente? Marcia Tiburi trata de um tema relevante para a sociedade moderna: a convivência interpessoal, ou seja, a convivência entre pessoas, e a hiperconectividade, ou seja, a conectividade extrema, né? Vivenciada no cyberespaço. O texto classifica-se por quê? Quanto ao gênero textual, como artigo de opinião, por quê? Então, ele está perguntando, por que que isso se considera um artigo de opinião? Gente, presta atenção. Pode ter coisas nas alternativas que estão realmente no texto. Só que essas alternativas podem não classificar o que que é um artigo de opinião. Essa aqui é uma questão conteudista. Você tem que saber o que é o artigo de opinião. Você tem que saber que o artigo de opinião ele usa de uma linguagem mais formal, ele usa citações e ele defende um ponto de vista, defende uma opinião, tá? Beleza? Show de bola. Então pensa aqui comigo, vamos ler? A solidão nas cidades grandes é muito mais um sinal da precariedade, do sentido da comunidade, da convivência, é mais um problema sociocultural do que de escolha individual. Então, olha só, a solidão na cidade grande não é só um problema da comunidade, é um problema sociocultural, ou seja, de toda a sociedade, toda a cultura brasileira, né? Certamente, ela reflete a impossibilidade de retornar às florestas, como um dia fez Henry Thoreau. As florestas estão em extinção, assim como, curiosamente, a ideia de humanidade. Então, as florestas estão em extinção, assim como a ideia de humanidade, porque com a hiperconectividade, a gente tem muita solidão e não tem mais a humanidade, não tem mais a interconexão entre os humanos, a interrelação, sabe? A relação social, é uma relação próxima. E por isso que a gente tá falando que tá perdendo aí a ideia de humanidade, né? Que é a ideia do conjunto da humanidade. Show? Resta fugir para a moderna caverna na selva de pedra, sem querer reeditar lugares comuns que é a casa de cada um. Então, gente, olha só. Quando ele fala aqui de caverna na selva de pedra, ele tá falando no sentido literal? Sim ou não? Ele tá literalmente falando de caverna? Ele tá falando que a gente tem que fugir para as cavernas? Não. Ele fala, a ideia é fugir para a moderna. Já começa por aí, moderna caverna? Que caverna é moderna, né? Só a caverna do Batman é moderna, beleza? Olha só. Moderna caverna na selva de pedra, ou seja, que é a casa de cada um. Então, a caverna ela é uma metáfora para representar a nossa casa. Show? Beleza. A solidão é, assim, a categoria política que expressa a nostalgia, ou seja, a vontade de voltar ao passado, de uma vivência em si mesmo. Ela é, por isso, a tentativa de preservar a subjetividade e a intimidade consigo mesmo, que não tem lugar no contexto de relações sociais transformadas em mercadorias baratas. Então, a gente está valorizando agora a solidão como algo, por exemplo, para preservar a nossa subjetividade e intimidade comigo mesmo, tá? Então ele transformou a relação social em mercadoria barata. É aquela clássica pessoa que fala assim, ai, eu não quero ficar com ninguém, eu preciso ficar sozinha porque sozinha eu me sinto muito bem, sabe? Então essa pessoa está tratando a solidão como uma tentativa de preservar a intimidade dela com ela mesma. E se ela ficar com outras pessoas, ela vai perder isso. Então ela transformou a relação social em uma mercadoria barata, em algo de pouco valor, tá? Agora, olha só, a sociedade da antipolítica precisa tratar a solidão como uma pena, ou seja, tratar a solidão como uma pena de pena de, por exemplo, de punição, ou então uma pena de, sei lá, uma pena de tristeza. Podemos interpretar essas duas formas. Vamos ver qual faz mais sentido de acordo com o que a gente vai ler agora. Então, a gente precisa tratar a solidão como uma pena e um mal-estar, quando não consegue olhar para a miséria da vez. Então, o que que o mal-estar, o que que causa o mal-estar? Um mal-estar é causado quando a gente não consegue olhar para a miséria da vez. Qual miséria? O fetiche da hiperconectividade, que ilude que nós somos sozinhos. Então, olha só, a hiperconectividade gera a sensação que nós não somos sólidos, não somos sozinhos. Por exemplo, você, durante um ano, você teve a sensação de que você esteve sozinho? Bota aí no comentário. Você que estudou com a gente no Memoriza. Não, você teve a sensação de estar muito, assim, em sociedade, em relação, só que você tava? Não tava. Você tá sozinho, entende? É até meio triste isso, né? Que, por exemplo, por mais que eu, Renato, pô, os alunos sejam, a gente é amigo, né? A gente, pô, a gente é amigaço, né? Só que ainda assim vocês estão sozinhos, saca? A gente não tem uma relação social de, pô, contato, nada disso. Então, essa hiperconectividade ilude que vocês não são sozinhos, que eu também não sou sozinho, que o Renato não é sozinho. É isso que o texto faz. Então, essa hiperconectividade, o mal-estar é quando a gente não consegue olhar que a gente não é sozinho. E o que gera o mal-estar é justamente a hiperconectividade, tá? Porque a gente só não consegue olhar para a miséria da vez justamente porque a gente não consegue saber que a gente está sozinho. Show? Então, olha só. Márcia Tiburi trata um tema relevante como artigo de opinião, por quê? O que que trata aqui como artigo de opinião?
busca resolver a causa da perda de sentido ocorrida na convivência interpessoal. Primeiro que um artigo de opinião não busca resolver nada. Um artigo de opinião apenas expressa um ponto de vista, não é para resolver um problema. Então já sai por isso. Segundo, porque não tem no texto ela tentando resolver a perda de sentido ocorrida na convivência interpessoal, ou seja, na convivência entre pessoas. Ela não está tentando aqui, olha, perder o sentido da gente conversar entre si. Então vamos fazer isso daqui, aqui, assado, para resolver esse problema. Ele não fala isso. Procura definir a solidão como uma epidemia que está além das doenças humanas. Em algum momento, ele definiu a solidão como uma doença? Não, ele não falou isso. Não falou isso, tá? Tenta explicar o comportamento do homem contemporâneo, tendo como padrão o homem das cavernas. Aqui uma galera deve ter marcado. Só que não. O que é explicar ter um padrão alguma coisa? Por exemplo, eu explicar para vocês o que é algoritmo de programação, tendo padrão a programação. Então, eu tenho um padrão algo real. Aqui no texto, ele não explicou o comportamento do homem contemporâneo comparando com o homem das cavernas. Ele não fala assim, olha, enquanto o homem das cavernas era assim, o homem contemporâneo não é assim. Não, ele cita a caverna como uma metáfora para a nossa própria casa, porque a caverna, na época antiga, era um local de refúgio, um local de realmente você se abrigar e ficar ali, tá? Durante a noite, provavelmente, durante dias frios. Então, a casa é esse refúgio pra gente na nossa sociedade, tá? Então, olha só. Quando a gente tem aqui falando que tem um padrão do homem das cavernas, isso está errado. Porque a caverna foi só uma metáfora para representar a casa, e não o homem das cavernas em definição para ser comparado com o homem contemporâneo, tá? E isso também não é um artigo de opinião. Precisa ter uma expressão de ponto de vista, precisa ter também uma defesa, né, da sua subjetividade, certo? E aqui tentar explicar alguma coisa não é um artigo de opinião, tá? Objetiva, expressar o ponto de vista muito forte, de que o mal-estar provocado na sociedade decorre da hiperconectividade. Bolinha nele, muito forte, porque tem o ponto de vista, ou seja, tem a opinião, né? É um artigo de opinião, então tem que ter opinião, né? Então tem esse ponto de vista, e que fala que o mal-estar é provocado decorrente da hiperconectividade, que é o que a gente já analisou no texto, né? Que a gente viu que em um mal-estar, por que que a gente tem um mal-estar? Porque a gente não consegue olhar para a miséria da vez, a hiperconectividade, ou seja, é a hiperconectividade que gera o mal-estar, tá? Então, olha só. Presta atenção. Procura discutir os desejos dos antipolíticos que destroem a intimidade na tentativa de preservar a subjetividade. Então, o artigo de opinião, ele tem foco de discutir desejo de político. Não, nada a ver, pô. Nem tem muito esse desejo aí do antipolítico. Então, a letra D é o nosso gabarito, né? É a única que expressa aí a alternativa que tem algum tipo de ponto de vista, que é exatamente o que caracteriza, galera, o artigo de opinião, tá? O artigo de opinião é caracterizado por esse ponto de vista. Se você gostou dessa resolução, então espera para ver o que é ter aula de todos os conteúdos para a prova do Enem dos principais vestibulares dentro da minha plataforma de estudos, que é a plataforma Memorize. Eu dou aulas ao vivo de todos os conteúdos que caem nas provas, principalmente aprofundando a nível medicina para biologia e química. Dentro do Memorize, você tem acesso a trilha de estudos, aulas gravadas, listas selecionadas, materiais e apostilas, resumos, um banco com mais de 170 mil questões, sistema de flashcards próprio integrado dentro da plataforma com mais de 5 mil flashcards, acesso a monitores que irão te orientar, comunidade de estudos, mentoria preparatória para a prova do Enem e também os vestibulares mais específicos e difíceis do Brasil. Se você está gostando então dessa resolução e quer mais, ou seja, quer se preparar em alto nível para a prova desse ano, aqui embaixo você vai encontrar o primeiro link, que é um link para você fazer parte da minha plataforma e ter aula comigo de todos os conteúdos e se preparar, elevar o seu nível para ser aprovado ainda esse ano. Clica aqui embaixo e vem fazer parte da maior e melhor plataforma de preparação para Enem e vestibulares do Brasil. Um grande abraço e eu te vejo lá dentro.